Como a sociedade lida com a morte. Ao redor do mundo existem várias culturas e cada uma delas tem a sua maneira de lidar com o conceito de morte, assim como cada uma tem seus rituais. Um exemplo é o budismo, onde o conceito de morte é visto como algo inevitável. Por isso, diferente da maioria das culturas, seus seguidores não temem a morte. Outro fator digno de atenção são os rituais funerários, que também mudam dependendo da cultura. No México, acredita-se que no Dia dos Mortos, eles teriam a permissão divina para voltar e visitar os parentes e amigos vivos. Para recebê-los, esses parentes enfeitam as casas, acendem velas e incensos, preparam comidas preferidas das pessoas que partiram e usam máscaras de caveira junto com roupas pintadas de esqueleto. Isso atrai milhões de turistas todos os anos. Para os judeus, então, é comum fazer um rasgo na roupa de quem está de luto. Esse ritual é chamado de Queirá e é um sinal tradicional do luto desde os tempos bíblicos. Esse ritual seria uma forma de descarregar a dor e a angústia com a perda do familiar ou amigo. No período chamado de Shivá, que ocorre nos 7 próximos dias, os parentes do falecido ficam em casa e não fazem qualquer atividade profissional ou de lazer. Apenas visitam o falecido 3 vezes por dia e realizam serviços religiosos. Na China, o rito do funeral dura 7 dias e os parentes dos falecidos usam roupas conforme seu relacionamento com o falecido. Os filhos usam preto ou branco e ficam à frente da procissão para o cemitério, enquanto os netos usam azul. Geralmente, o anúncio do falecimento é feito por convites, geralmente brancos. Só se vê em rosa se o falecido tiver mais de 80 anos. Nesses casos, os parentes celebram mais a longevidade da pessoa do que o próprio falecimento. Para Marcel Mauss, um sociólogo do século XX que se dedicou à pesquisa sobre a complexidade do sentimento humano, certos sentimentos e ações em relação à morte, como os rituais funerários, são como obrigações morais de todo indivíduo. Com isso, podemos observar a maneira que o luto é visto pela maioria das culturas. Praticamente todas reconhecem a necessidade de respeitar o fim da vida, e isso se tornou algo tão comum que é considerado essencial para o indivíduo. Em 2020, a Covid-19 se alastrou pelo mundo. Todos os países foram afetados em diversos níveis e o aumento dos números de contaminados por aglomerações ou contatos com cadáveres infectados cresceu com o tempo. O México, já mencionado, manteve a manifestação cultural de celebrar o Dia dos Mortos. Entretanto, adotou medidas de restrição e certas famílias não puderam ter funerais comuns, apelando para a cremação. Já o Brasil adotou protocolos onde funerais não deveriam ocorrer ou ocorreriam com poucas pessoas, em casos de corpos contaminados ou suspeitos de ter infecção, até mesmo o transporte e armazenamento desses foi revisado. Como no protocolo adotado dia 21 de março de 2020 pela cidade de São Paulo, onde qualquer óbito sem indício de crime ficaria sob responsabilidade do Serviço de Verificação de Óbitos do município, o SVOM. Prática que entra em conflito com a visão de Mauss sobre a necessidade de rituais funerários como obrigação moral do indivíduo. O luto em si também sofreu alterações durante esse período. Segundo a psiquiatra Mônica J. Taylor-Dessir, o sentimento de luto não se dá apenas ao perder um ente querido, mas também ao perder aspectos comuns do dia a dia, como a rotina individual de cada um. Logo, todos estão lidando com o luto de alguma forma e em diferentes intensidades. Isso se tornou muito mais comum com as medidas restritivas necessárias para conter o avanço da crise sanitária. A maneira como se lida com a morte varia e possui diversas variações, mas é consenso que a pandemia obrigou todo o planeta a revisar como se tratam os mortos, e isso também afetou como os vivos enxergam tal perda.
Esse assunto ainda será alvo de muitas reflexões e futuramente pode ganhar destaque na mão dos sociólogos. Enquanto isso, análises comparativas como essa são a base para futuras propostas.